O cansaço excessivo, falta de concentração, sonolência e exaustão mental são resultantes da falta de descanso adequado, ocasionando na fadiga, condição que, se não tratada de maneira correta, pode se tornar perigosa, afetando diretamente a segurança na direção. Vamos entender melhor essa condição? O que é fadiga? Conforme cartilha apresentada pelo Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás, a fadiga pode se expressar de forma física ou mental, sendo ocasionada por conta de jornadas excessivas de trabalho sem o descanso apropriado, postura ergonômica inadequada no trabalho e gestão ineficaz do tempo e das tarefas atribuídas. Fadiga aguda. Sinais como sonolência ao final do dia considerados comuns, são características da fadiga aguda, um aviso do seu corpo de que é necessário o descanso para evitar o agravamento da situação, e para que não ocorra exaustão completa, a fadiga aguda é o primeiro sinal a aparecer, e deve ser respeitada, para garantir assim a segurança junto ao volante e para que possamos preservar nossas aptidões mentais. Fadiga crônica. A fadiga crônica é caracterizada pela exaustão extrema, é resultante da falta de descanso apropriado e da tensão repetitiva e acumulativa. Deve ser realizado um longo período de descanso para regular o organismo e deve ser tratada através de cuidados pessoais, visando o próprio bem-estar. Fadiga física. Fadiga física pode se iniciar com um cansaço intenso e anormal, ocorre após um momento de atividade intensa e é recuperável após período de descanso. A fadiga física pode ocasionar sintomas como sonolência, dores de cabeça, câimbras, desconforto muscular, perda de equilíbrio corporal, redução da atenção, redução da memória, alteração de humor e redução na motivação. O que acaba prejudicando tanto a vida profissional, quanto a vida pessoal de quem sofre desta condição. A fadiga mental é um processo de desgaste que pode ocorrer devido ao estresse acumulado, excesso de informações que recebemos e da dificuldade de gerir as demandas do trabalho, ou seja, ocorre quando ficamos sobrecarregados. Tais fatos acabam ocasionando na exaustão e esgotamento, sendo necessário o tratamento, uma vez que a fadiga mental pode ocasionar angústia, ansiedade, humor deprimido, irritabilidade, redução na atenção ao realizar tarefas, redução da produtividade no trabalho e distanciamento social. E também sintomas físicos como alterações do sono, dificuldade para a respiração profunda, dores de cabeça, dores gerais, palpitações, vertigens, sudorese, diarreia, diminuição da memória, cansaço fácil, alterações visuais e disfunções sexuais. Vamos ver o que os especialistas nos falam sobre o assunto. Com certeza, alguma vez na sua vida, você já chegou em casa do serviço ou da escola querendo apenas tomar aquele banho relaxante e se deitar, por estar se sentindo tão esgotado, ou mesmo já chegou em casa muito nervoso ou nervosa e perdeu a paciência com seu marido, com sua esposa ou até mesmo com seus filhos, e depois se arrependeu amargamente por ter feito aquilo e não entendeu o porquê daquela atitude. Você sabia que isto pode estar acontecendo por causa do cansaço? Isso mesmo, e é aquele cansaço provocado por seus afazeres do dia a dia. E que, muitas vezes, a falta do descanso adequado pode levar a quadros graves que apresentam sinais e sintomas em nosso corpo. Então, se você quer entender mais sobre este assunto e sobre a importância do descanso adequado, fica comigo até o final desta aula, que hoje vamos falar sobre a fadiga. A fadiga pode ser definida de modo bastante simples como cansaço. Ocorre em decorrência de uma sobrecarga que manifesta-se em pontos isolados do organismo, ou, neste último, como um todo. Ao manifestar-se a fadiga, há uma natural redução da capacidade funcional das partes afetadas. A manifestação da fadiga é, na verdade,
um sistema de defesa do organismo, que nos avisa que não é recomendado usá-lo. Assim, observa-se que todos os dias sentimos diferentes graus de intensidade de fadiga, nas mais diversas situações. Como exemplo, eu posso citar para vocês permanecer sentado numa mesma posição por horas e horas a fio. As dores que o corpo vai sentindo são avisos relacionados à má circulação sanguínea, baixas taxas de oxigênio nos tecidos, alimentação deficiente da coluna vertebral, tendões, músculos e nervos tensionados. E nós já vimos anteriormente que a postura estática reduz drasticamente a circulação sanguínea. Também, o próprio sono que diariamente sentimos no final do dia é uma manifestação de defesa. O corpo nos avisa que é hora de dar um tempo, é hora de descansar. Se, contudo, permanecemos acordados por necessidade, por exemplo, para trabalhar ou estudar, o corpo vai dando sinais de cansaço cada vez mais intensos. Pois nosso organismo sabe muito bem que, se a situação permanecer, atingiremos um estágio de exaustão. Os sinais normais de cansaço, como sentir sono no final do dia, são características de um tipo de fadiga que nós classificamos como fadiga aguda. Contudo, sinais mais pronunciados que demonstram desequilíbrio no organismo, como dor de cabeça, tontura, ardência nos olhos, digestão difícil e aquela azia, irritação fácil, indicam que o organismo já atingiu o estágio de fadiga crônica. Esta última possui uma característica assustadora. Geralmente é derivada da exposição do organismo a condições bastante agressivas no trabalho, sendo levada para casa. Outro fator característico da fadiga crônica é que os períodos de descanso aos quais o organismo é submetido não são suficientes para recuperá-lo. É justamente por isso que a fadiga sai daquele estágio que nós classificamos como agudo, que é o estágio normal, e entra no estágio crônico. As manifestações de fadiga são observadas tanto no físico do indivíduo como dores musculares e aqueles outros exemplos que eu citei anteriormente, como também podem se manifestar em seu lado psíquico. Nós já vimos aí no nosso estudo da ergonomia, né, diversas situações em que são manifestadas, né, fisicamente a fadiga. Contudo, ao aprofundar seus estudos, a ergonomia foi percebendo que as manifestações de fadiga mais graves são aquelas de ordem psíquica, alterando-se as dimensões de um posto de trabalho, adequando-se às características antropométricas de seu usuário, pode-se afirmar que se deu um grande passo para resolver os problemas de esforços acentuados, como desvios em articulações, alcances, lesões, dores, entre outros, que nós já vimos anteriormente. Mas os problemas de ordem psíquica têm origem diferente e merecem atenção redobrada por parte da ergonomia, como vamos ver agora no nosso vídeo. Bem, fadiga psíquica. Primeiramente, para falarmos desse tipo de fadiga, nós temos que entender que o homem é um ser complexo. A sua complexidade não está limitada ao modo como raciocina, faculdade por si só que já nos fascina e que ainda gera muitas dúvidas. Eis que já sabemos não ter o nosso cérebro
toda a sua capacidade ainda aproveitada. Mas é o homem, além de um ser pensante, um ser que possui sentimentos. Seu lado emocional influi diretamente em sua vida, e a vida do homem é passada em confronto direto com a realidade do seu dia a dia, que muitas vezes é precária. As realidades vivenciadas pelo ser humano nem sempre vão de encontro às suas expectativas. E, em tais situações, o lado emocional manifesta-se em desequilíbrio. A incapacidade de tolerar e superar situações que ultrapassam o nível de exigências psíquicas do ser humano se traduz pela fadiga psíquica. Tal estado de diminuição da capacidade funcional do homem é reversível. Ou seja, se a situação vivenciada for alterada e não houver mais a necessidade de suportar uma condição adversa, o indivíduo estará superando esse tipo de fadiga. Um exemplo que eu posso dar para vocês é um exemplo profissional. Profissionalmente, é comum encontrarmos tal situação, pois um indivíduo que trabalha numa empresa que o desvaloriza como ser humano, sentindo-se desprezado, sentirá a fadiga psíquica de modo constante. Mudando de emprego e encontrando uma empresa que o respeite e o valorize, fará com que ele supere esse estado emocional no qual ele se encontrava anteriormente. A fadiga psíquica pode manifestar-se através de uma sobrecarga ou também pela monotonia, que nós vimos nas aulas anteriores. A primeira manifesta-se pelo esgotamento mental e a segunda pelo embotamento mental. Mas falaremos sobre esses dois temas na nossa próxima aula. Em nossa última aula, vimos que a fadiga psíquica pode se manifestar de duas formas. Uma causada por sobrecarga de trabalho e que nós classificamos de esgotamento mental. Ou também através de um trabalho muito monótono, manifestando-se pelo embotamento mental. Então, fica comigo até o final desta aula, que hoje vamos entender o que significam esses dois termos e quais suas principais causas. Bem, pessoal, então vamos começar pelo esgotamento mental. Indivíduos que se sujeitam a jornadas de trabalho intensas, trabalhando em 2 ou 3 empregos diferentes, como o nosso amigo Júlio, né? Ou trabalhando de dia e estudando à noite, sofrem uma sobrecarga. Observa-se em tais situações que, à medida que vai se manifestando o esgotamento mental, o indivíduo não consegue nem se concentrar nos afazeres do seu trabalho diurno e nem aproveitar as aulas e lições da escola noturna. Casos graves de esgotamento mental provocam reações violentas, tais como a incapacidade para tarefas mais simples, como, por exemplo, você pergunta para a pessoa quantos são 2 mais 2? A pessoa vira e fala para você, não sei, não consigo nem pensar, ou crises de choro ou rejeição total ao trabalho. Já no embotamento mental, nós vamos ter uma situação diferente. Geralmente se manifesta pelo subaproveitamento da capacidade profissional do indivíduo, que já atingiu um determinado nível de conhecimento e experiência, mas se vê na condição de trabalhar em atividades básicas e até mesmo braçais. É uma manifestação psíquica muito observada em linhas de montagem, nas quais o trabalho não possui qualquer espécie de criatividade, pois se faz sempre a mesma coisa, às vezes repetidas milhares e milhares de vezes. É uma situação na qual aparece uma evidente insatisfação e revolta por parte do trabalhador. Aí você me pergunta, de onde deriva-se essa fadiga psíquica? Bem, é claro que esta fadiga
não é derivada apenas de situações presentes no trabalho, ou seja, de origem ocupacional, mas também de fatores de contexto. Portanto, dois são os ambientes dos quais a mesma deriva-se, o que vamos falar a seguir. Pensa comigo, fatores de contexto, ou seja, fatores extraprofissionais. Contexto é o meio no qual o indivíduo vive, ou seja, a cidade na qual mora, seu país, sua casa, seu bairro, a condução que pega para deslocar-se, a sociedade que o cerca e a família com a qual vive. Todos os problemas vivenciados neste meio são classificados como de contexto. Salário baixo, condições subhumanas de vida, como alimentação, vestuário, moradia, transporte deficiente, ausência de assistência médico-hospitalar, falta de assistência e orientação social, mercado de trabalho restrito, desajustes familiares, quem não os tem hoje em dia, né? Escândalos financeiros do governo, como desvios de verbas que seriam destinados a saúde, educação, etc. Isso tudo também está relacionado. Agora, quando tratamos de fatores ocupacionais, eu posso citar para vocês chefia insegura e incompetente, protecionismo, aquele fulano foi promovido que é sobrinho do chefe, perseguição e bloqueio de carreira, falta de retorno da empresa perante os problemas levantados pelos trabalhadores, salário incompatível com a capacidade do indivíduo, humilhações, baixarias, briga entre a chefia e o subordinado. Organização do trabalho taylorista, que nós vamos estar falando nas aulas posteriores. Agentes agressivos ambientais, como ruído, vibração, calor, gases e vapores tóxicos, entre outros. Rumores diversos. Vão demitir um monte de gente, a empresa vai fechar, vai mudar a diretoria. Isso tudo é causador desse tipo de fadiga. Além dos fatores de contexto e dos ocupacionais, também deve-se levar em consideração que há uma predisposição do indivíduo à fadiga psíquica, segundo o grau de vulnerabilidade verificado na personalidade de cada um. Presta atenção. Alcoólatras e drogados são indivíduos que claramente não conseguem se autoafirmar, atirando-se às drogas e fugindo da realidade vivenciada em seu dia a dia. Jovens. Os jovens geralmente se descontrolam frente a situações com as quais não concordam. Por exemplo, imposições de uma chefia. Então eles vão se revoltar. Indivíduos experientes e de alto padrão intelectual são propensos à fadiga psíquica em função da situação que se encontra no trabalho ao lidar com pessoas inexperientes e que cometem erros básicos. Também, indivíduos inseguros e pessimistas, ao enfrentar qualquer problema, por mais simples que seja, tendem ao desânimo, não vou resolver isso nunca, e acabou. Indivíduos tensos e ansiosos, não suportam prazos e cronogramas estabelecidos pela empresa. Então, decisões que são responsabilidades de terceiros provocam a fadiga, pois afetam o serviço do indivíduo tenso e este não tem controle da situação. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe o Dr. Ricardo Portieri, que é clínico geral e gastroenterologista, coordenador do pronto-socorro do Hospital Bandeirantes. Muito obrigada, Dr. Ricardo. Que bom tê-lo aqui comigo. Tudo bem, Cláudia? Vamos sentar para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto? Vamos. Fadiga. Isso muito me interessa. Hoje eu estou um pouquinho cansada. Você sabe que a gente estava conversando ainda há pouco no café, né? Ontem eu vim participar do Tribuna Independente e aí dormi um pouco mais tarde. Isso para mim faz uma diferença danada, porque eu preciso muito das minhas 7, 8 horinhas por dia. Quando eu durmo um pouco menos, eu fico mais cansada mesmo. E me sinto fadigada no dia seguinte. Agora tem uma fadiga que é maior que isso tudo, né? Certo. Na realidade, essa sua fadiga, Cláudia, é uma fadiga saudável, vamos dizer assim. É importante que a gente dê atenção ao nosso sono, às nossas horas de dormir, né? E o número é exatamente isso, em torno de 7, 8 horas por noite, que é o que o ser humano precisa, né? Só que
quais atividades que você tem, que a maioria dos paulistanos e a população que mora em cidade grande, que está sempre atribulada com alguma coisa ou outra, tem que estudar, tem que entrar no computador à noite, que não faz muito bem, né? A gente acaba pulando essas horas de sono, ocupando elas com outras atividades, né? Acaba no dia seguinte acordando um pouco mais cansado, como você falou, está mais fatigada, está sentindo o corpo mole, está se sentindo mal, né? Na realidade, o que precisa era repor as horas de sono, né? Essa fadiga é uma fadiga chamada de fadiga saudável, apesar de que a maioria das pessoas não consegue repor essa hora de sono. Tem sempre uma atividade atrás da outra, acaba fazendo isso no final de semana que ela consegue descansar um pouquinho mais, né? Mas também é importante comentar sobre outros tipos de fadiga, né? Tem uma fadiga que vai ela se torna crônica. Crônica. Exatamente. E por falar em sono, às vezes tem pessoas que deitam na cama, tentam dormir essas 8 horas de sono, mas por insônia, por estresse, por preocupação, acabam não completando as suas horas de sono, né? A insônia é uma causa muito importante de fadiga, de cansaço, pessoas que estão sempre em seus trabalhos, nas suas folgas, dormindo nas cabeceiras ou no canto, encosta na parede, está sempre dormindo no ônibus, nas conduções do metrô, dorme até no trânsito. E uma coisa leva a outra, né? A insônia leva a fadiga e a fadiga leva a insônia. Exatamente. É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso e essas pessoas precisam de terapia mesmo, tá? Diminuir o estresse, até ajuda com algumas medicações, né, para diminuir a ansiedade. Outra causa também, complementando essa parte do sono, é a apneia do sono. O que é a apneia do sono? As pessoas geralmente obesas, elas, né, que têm o coxim gorduroso muito grande aqui na orofaringe, região cervical, na hora que elas deitam, elas começam a roncar, ou no meio do sono, elas param de respirar. No momento, param por respirar por alguns segundos, até completando quase 1 minuto. E na hora vem aquela respiração ofegante, assim, a pessoa acaba acordando e tem uma péssima noite de sono, tá? Essa pessoa precisa procurar um especialista, precisa fazer um tratamento, ser analisada, né? Tem alguns serviços que se analisa a pessoa dormindo. Agora, né? ela não sabe que ela tem isso, porque ela está dormindo. Não ela sabe. Simplesmente acorda cansada. Acorda cansada, exatamente. Ela fala, nossa, mas eu fui dormir às 11 horas da noite, acordei às 8 horas e continuo cansado. A gente falou na semana passada, se eu não me engano, sobre a apneia do sono. Certo. Agora, eu fico um pouco até incomodada quando os médicos falam assim, a pessoa mais obesa, a pessoa que tem... Esse coxim gorduroso grande. Como é que chama? Coxim gorduroso? Coxim gorduroso, na realidade, é a concentração de gordura aqui na região cervical, no palato, que é essa parte de cima. Eu digo que eu fico incomodada porque eu vejo que tem gente que não tem essa característica, mas que também tem a apneia do sono. Tem a apneia do sono, sim. Geralmente tem algum problema na parte posterior da orofaringe, tá? O palato é essa parte superior da boca, né? Onde tem a campainha, a úvula, né? Às vezes ela encosta exatamente na língua, né, a parte posterior da língua, e a pessoa, no momento que ela para de respirar, obviamente que o organismo vai se defender, vai ter o estímulo da respirar e já acorda assustada, assim, às vezes nem acorda, mas dá aquela puxada forte, né? Mas ela ficou alguns segundos, até quase 1 minuto, ou um pouco mais, sem respirar. É perigoso, sim, é perigoso. Né? Tem até casos que assim, pelo hipofluxo cerebral, pela baixa oxigenação, a pessoa acaba desmaiando no sono, acaba evoluindo para o êxito letal, mas ela precisa procurar um médico porque tem alguns dispositivos que protegem isso da pessoa. O CPAP, por exemplo, é uma máscara que faz uma pressão positiva que facilita a entrada de ar no pulmão, né? A pessoa respira normalmente à noite. A gente mostrou, inclusive, em foto, né? Ah, é um equipamento grande. Isso aí. E depois tem as cirurgias também para corrigir a posição. Posição e diminuir a quantidade de tecido mesmo posterior do pálito, né? Da úvula e até da parte posterior. Porque dormir bem é muito importante para evitar a fadiga crônica. É isso. Exatamente. Tá. Agora, além de dormir bem, nesse mundo moderno que a gente vive, hoje eu ainda estava descendo o elevador da academia e uma pessoa falou assim, a nossa vida está tão prática hoje com o celular, né? E eu falei, eu não sei se prática ou tão mais estressante, porque a gente não para de trabalhar um segundo. Eu, pelo menos, não paro. Eu ainda tenho uma coisa assim de Twitter e Facebook e eu gosto
gosto mesmo de falar com os meus telespectadores no Twitter, no Facebook, e eu respondo, e eu tenho uma certa ansiedade de responder na hora, porque eu fico imaginando que eles ficam também com vontade de receber a minha resposta meio que de bate-pronto, né? Só que isso tudo gera um desgaste. Um desgaste e aquela ansiedade de você achar, por exemplo, chega à noite, em vez de você estar se preparando já para descansar, você está se preocupando exatamente como você falou, em responder as mensagens, em falar com seus amigos, em acabar o seu dia, encerrar o seu dia. Ainda mais uma pessoa tão atribulada, cheia de compromissos como você e como grande parte dos paulistanos, entendeu? Então, parece que o dia nunca chega ao fim. Então, é aquilo que eu falei, você acaba usando essas horas que seriam importantes para você, para dormir, em tarefas que você não conseguiu encerrar seu dia. Agora, mesmo que a gente tenha um sono reparador de aproximadamente 7, 8 horas, mas se a cabeça estiver muito agitada, a gente pode entrar num processo de fadiga crônica? Com certeza. Esse nome é interessante que você falou. Nós vamos falar em seguida disso. Pode sim. Inclusive pessoas ansiosas, né? Pessoas com problemas, né? Angústia, tem que resolver algum problema, deita a cabeça no travesseiro, não consegue dormir, fica pensando. Existem terapias para isso. Terapias, inclusive, até com psicólogos, de você pegar os seus problemas, assim, mentalizar, colocar todos dentro de uma caixa e guardar, né? Ou então, colocar esses problemas num barco e mentalizar esses problemas e ir embora. Assim, é tipo, não pensar em nada por algum tempo. Naquele momento, o seu problema foi embora. Você se afastou dele, né? É difícil. É difícil. Eu sou uma pessoa que, eu não sei, a minha cabeça pensa o tempo inteiro. Tem gente que eu acho que dá um tempinho de não pensar em nada, né? Exatamente, mas tem apoio terapêutico, tem alguns remédios, assim. Uma fase da vida, às vezes, a gente até precisa, o paciente até precisa tomar remédio para ele poder diminuir a ansiedade, para poder dormir. Oi, gente. No vídeo de hoje nós vamos ter os quadros de sinais e sintomas do que acontece quando a gente utiliza de forma errada demais o nosso cortisol, quando a gente vive uma vida com muita adrenalina, muitos estímulos, muita adrenalina mesmo, né, de loucuras, e isso vai acabar ocasionando a diminuição ou o esvaziamento do seu tanque de gasolina. E isso é a síndrome da fadiga da adrenal. Citar os sinais e sintomas hoje é tentar ajudar você a se descobrir nele ou não. E a partir desse momento, você, com o seu médico, você vai conseguir se ajudar muito e muito, muito melhor. Para que, equilibrado, você consiga mudar o seu estado de ser para um estado muito melhor. Sempre existe a melhora. Princípios da mudança. Eu vou te ajudar. Por que mudar? Como mudar? Entender as causas e o que mudar. Entender o que cada quadro, né, de adrenal, a fadiga, o cansaço, a exaustão do adrenal, da tireoide e do pâncreas, onde é que eles se entrelaçam aí, é começar pela síndrome da fadiga da adrenal, tá bom? Síndrome é dita síndrome porque são várias causas, vários itens somados que vão ocasionar vários sintomas. Você não precisa ter todos, você pode ter um ou outro. Isso não quer dizer que você tenha uma síndrome da fadiga da adrenal, mas que você deve olhar com os olhos bons para essas características. Então, nós sempre começamos com os sinais e sintomas o que você sente pela intolerância ao estresse. Sabe aquela pessoa que desde a recepção do motorista, do manobrista, da recepção, ele começa a chutar e reclamar que tudo tá ruim, que o atendimento tá ruim, que o negócio tá ruim e estoura fácil em qualquer momento? Isso quer dizer que o cortisol dele está muito elevado ou já esteve muito elevado e agora ele está muito baixo. Lembre-se, muito alto ou muito baixo, esse nível de cortisol vai fazer essa intolerância ao estresse. Quer dizer, qualquer motivo é motivo para o pavio estourar, né? Acender. Episódios de hipoglicemia. Não é todo momento, mas em alguns momentos, por
aumento desse cortisol, ele acaba tendo, lembra que nós falamos, nós temos um vídeo sobre vamos ter de resistência insulínica, que nós dizemos o seguinte, tem muita glicose fora da célula e aqui, ó, dentro da célula, ela está desnutrida. Quando nós temos isso, nós sentimos isso. Aquela canseira, dá quase uma lipotímia, dá uma dor de cabeça, uma vontade, um desfalimento, parece que você vai desmaiar, um suor na coluna e um frio e um mal-estar mesmo, que você precisa comer alguma coisa, você está muito fraco. Então, acontecem esses episódios. Hiperpigmentação dérmica. A hipófise estimula, lembra? O ACTH, que vai estimular a adrenal, que vai estimular a tireoide, o TSH, que vai estimular o hormônio estimulador da melanina. O cortisol, a adrenal, ela tem muito a ver com o estímulo desse crescimento anormal de pigmento melânico em algumas áreas específicas. Então, a olheira, ela tem esse significado. Quando você vê uma criança com uma olheira muito importante, não é só porque ela come leite e derivados, porque o leite e derivados incha a mucosa nasal e realmente o sangue fica represado e não consegue ser drenado. Não é? Nós também temos esse depósito de ferro, mas nós também nos ligamos uma criança ou um adulto à deficiência da adrenal, a função da adrenal, então, enquanto o cortisol está deficiente. Olheiras. E as manchas, né? Aquelas manchas escuras no pescoço, nas dobras, e também quando a pessoa faz alguns quimioterapia ou ela passa por um estresse importante, ela coça, normalmente eu vejo nas costas, né, na região dorsal, ela tem uma coceira e ela passa a unha, ela coça e fica marca escura nas costas. Quer dizer, isso não é uma doença, mas isso é um sinal de que a adrenal não está boa. E é muito comum, gente, é bem comum que eu examino. Perder os pelos corporais, quer dizer, a pessoa nasceu com os pelos nas pernas, a sobrancelha, né? Ela nasce com os pelos, mas de repente aqueles pelos se jogam, né? Parece que assim, cai metade da sobrancelha, cai os pelos das pernas, e isso você vê muito no adulto mais adulto, que ele tem um pouco de pelo, já sempre teve pelo, mas de repente ele perde, só do joelho para baixo. Intestino irritável, que pode ocasionar a síndrome do intestino irritável. Hipotensão postural, quer dizer, quando eu tenho um baixo nível de aldosterona, quando eu não estou produzindo aldosterona o suficiente para manter a minha bomba de sódio e potássio, o meu sangue numa concentração ideal para o meu coração bombear, porque normalmente quando eu estou sentada e levanto, é para minha pressão subir. Por quê? Porque eu estou lutando contra a gravidade, estou levantando. O coração vai fazer mais força para poder ejetar esse líquido e oxigênio para o meu cérebro. Mas quando eu tenho uma fadiga da adrenal, eu tenho baixo nível de aldosterona, esse sangue fica em menor concentração. Então o coração ele não tem o volume para ele ejetar para cima. Então a pessoa levanta, aí ela fica às 11, ela fala, opa, não estou bem. E ela começa subitamente a ter uma surdez de um lado, normalmente, dos ouvidos, um ou direito ou esquerdo. E que esse momento da surdez, que ela não, do nada, aparece e você olha os sintomas, tem mais sintomas, sinais e sintomas ainda, quando você começa a repor aldosterona nesse paciente e sal também, ele em 15 dias some a surdez. Então, quer dizer, sinais e sintomas, ele serve para nos direcionar para o órgão que está sendo afetado. Os sinais e sintomas se interligam na tireoide, no pâncreas e na adrenal, mas a gente sempre deve olhar com os olhos bons para a adrenal. Quando nós citamos que o estímulo do aumento da melanina em crianças, né, a olheira em crianças, ou em adultos, mas ela está relacionada sempre com leite e derivados. Essa sempre foi a minha fala. Hoje eu acrescento para vocês que isso é real,
Pessoas que comem produtos derivados do leite animal, ele tem a proteína beta-lactoglobulina e caseína, são proteínas que não são digeridas e isso vai provocar uma inflamação na mucosa, tanto no intestino como a mucosa dos seios da face. Isso vai diminuir a circulação de sangue nessa região e vai acabar ocasionando a pigmentação dérmica. Somado a isso, nós temos um novo momento histórico nos últimos 20 anos, 30 anos, onde as crianças já estão nascendo com hipotireoidismo e com uma adrenal pouco funcionante, porque nós estamos com mães desnutridas, contaminadas, quer dizer, intoxicadas. Isso tudo hoje, gente, infelizmente é uma realidade. Então, nós estamos acrescentando, por isso que se chama síndrome. São várias causas ocasionando sinais e sintomas, onde a gente tem que olhar aonde essa pessoa mora, o que ela come, o que ela trabalha, o que ela se toca, o que ela passa no corpo. Tudo isso vão ocasionar sinais que vai ajudar o médico a ajudar vocês a ter um diagnóstico para que a gente afaste isso de vocês. Mas começar retirando, zerando leite e glúten numa criança é sempre muito importante. Continuando os sintomas, os sinais e sintomas, reflexo pupilar irregular. Essa bolinha preta do nosso olho, ele é controlado a nível de cérebro pela adrenal, com a liberação, né, da adrenalina ou da noradrenalina e do cortisol também. Ele dilata ou ele retrai. Então, quando você coloca uma lente, uma luz no olho, isso faz de uma maneira muito fácil. Agora, quando ela começa a ter a dificuldade, é porque nós estamos perante uma fadiga da adrenal. Dosagem do DHEA baixo, ele vai diminuindo. Por quê? Porque quando você fica usando muito, né, para produzir cortisol, não sobra nutriente, não sobra energia para você produzir os hormônios esteroides. T4 normal e o T3 vai baixando, porque também falta combustível, precisa do cortisol para essa conversão também. E a característica que me ajuda mais durante a clínica é essa. A gente pergunta para o paciente, tá, tem preguiça ou tem canseira, mas quando você faz um exercício físico, você fica melhor, feliz depois desse exercício ou você piora? Pacientes com fadiga da adrenal diz, doutor, eu faço exercício, eu nem sei por quê, porque eu saio tão pior do que eu entrei. Isso é um sinal bem característico. Eu não gosto de exercício físico, mas vocês sabem, mas eu faço. É importante fazer, importante para o meu cérebro, importante para tudo, importante para o meu corpo entender que tem juventude ainda acontecendo, energia sendo gasta. Mas depois, então, eu vou com preguiça, mas depois que eu acabo, eu fico feliz. O paciente com hipotireoidismo também, ele vai se arrastando, aí ele faz o exercício e depois ele fica melhor. Nesse caso, não, porque o cortisol já foi. Entendido os sinais e sintomas e o porquê que nós chegamos na fadiga da adrenal, aí é necessário, né, até com o lance da surdez lá momentânea, que tem muita gente que acaba passando por isso, nós precisamos pensar na conduta, como é que a gente faz para tirar a pessoa lá, né, daquele buraco, botar ela na terra firme e para ela começar a redefinir o seu estilo de vida, porque isso é necessário. Então, normalmente na nossa clínica a gente acaba fazendo o quê? Prescreve um cortisol bioidêntico, a hidrocortisona é algo sintético que nós conseguimos mandar manipular, né? Aí a miligramagem, você vai ver qual que é a sua necessidade, o seu médico vai ver isso com você. Então é preciso um médico acompanhando e serão de 2 até 3 tomadas por dia, por isso que tem que ver qual que é o quadro clínico que essa pessoa se apresenta. Por que a hidrocortisona é considerada bioidêntica? Porque ela tem uma ação semelhante ao cortisol. Quando a gente fala na meticortem, prednisona,
e outros tipos de corticoide, e vocês, né, principalmente as mulheres, acabam tendo medo, aí existe diferença, tudo tem nome e sobrenome, e meticortem, prednisona, me foge o nome dos outros corticoides, todos esses não são bioidênticos, ele tem uma ação acima, maior do que o nosso cortisol, por isso que ele acaba tendo mais efeitos colaterais, mas sempre que você usar uma substância que tenha uma ação similar ao que nós produzimos, isso se torna bom e importante para todo o tratamento. E acontece comigo aqui na clínica, às vezes eu começo a tratar o paciente só como um baixo nível de T3 e ele não melhora. Quando ele não melhora, aí a gente reintroduz a hidrocortisona, 2 tomadas ao dia ou 3 até, e a pessoa realmente ela vem com esse relato, ela fala, doutora, com o T3 eu nem me senti tão bem assim como a senhora achava que eu fosse me sentir, mas com a hidrocortisona, nossa, tenho energia o dia inteiro. Então, nós fazemos sempre uma analogia, né, que T3 seria como um carro, seria a bateria do carro, e o cortisol seria o tanque de gasolina. Tudo é importante. Então, se você já gastou toda a sua gasolina, a gente vai ter que comprar um pouquinho mais em uma forma sintética. Se você também não tem a bateria para fazer o carro funcionar, também vai ter que ser suplementado. Quer dizer, mas tudo dá para a gente suplementar e estimular que isso melhore. Tudo pode se regenerar? Sim, mas primeiro é preciso tirar você do buraco escuro para que você consiga enxergar e se sentir melhor. E é por isso que a indicação de procurar o seu médico e saber que isso existe, ela é muito importante. Entendendo como funciona a diminuição, né, do cortisol, porque em um momento ele aumentou demais, é importante que você saiba o seguinte: ter o diagnóstico, ele precisa de uma avaliação clínica de um médico, ele vai precisar talvez de um exame salivar, um exame de sangue, mas a clínica ela é preponderante, a clínica ela comanda, né? O que você sente, o que você diz para o médico, ela comanda o seu diagnóstico. A partir desse momento que faça a suplementação, você se sinta melhor, nesses concomitantemente, juntamente, você tem que repensar essa vida estressada que você vive. E por quê? Porque senão a gente vai ficar fazendo vídeos e vídeos sobre sinais e sintomas e você vai melhorar um pouquinho e você vai cair em outro buraco. É importante isso, a gente tem que mudar. E quando a gente deseja mudar, a gente modifica todos os nossos resultados. Tá bom? Então, fica aqui sempre a minha orientação. Assista os outros vídeos sobre intestino, sobre a saúde intestinal, sobre os piores, né? O que para mim, Kátia, na minha clínica, são os piores malefícios para a sua saúde, que são álcool, leite e glúten. E se a gente faz isso de uma maneira muito consciente, nós conseguimos mudar rapidamente.